Olá galera, vamos estudar juntos alguns conteúdos da biologia. A começar pela citologia, que é uma área da biologia onde nós estudamos toda a célula. Dentro da citologia tem o citoplasma, que aí compreende todo o conteúdo interno de uma célula. No citoplasma nós estudamos dois componentes. Um é o hialoplasma, que é toda a parte líquida que tem dentro da célula, que nós chamamos também de citosol. E o outro componente são as estruturas citoplasmáticas, aquelas que nós também denominamos de organelas. Se liga na tela e vamos estudar cada um. No citoplasma, nós encontramos as organelas, também conhecidas como estruturas citoplasmáticas, e o hialoplasma, ou conhecido também como citosol, que compreende toda a parte líquida, composto principalmente por água, que é o solvente universal, mais aminoácidos, moléculas de glicose, sais minerais. Nós encontramos dois tipos de células. Células procarióticas, por exemplo, uma célula bacteriana, onde o citoplasma vai ser composto por hialoplasma, que é a parte líquida, cromatina, onde está o DNA da célula bacteriana, ribossomos, polissomos, que são conjuntos de ribossomos, e a membrana esquelética, que é a parede celular que vai envolver toda a bactéria. Já em uma célula eucariótica animal, que é uma célula que apresenta núcleo celular individualizado, nós encontramos um envoltório, que é a membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, composto por ribossomos em volta do retículo endoplasmático rugoso. Temos também, numa célula eucariótica animal, o retículo endoplasmático liso, complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos, centríolos e, claro, o núcleo celular individualizado delimitado pela carioteca. Temos também célula eucariótica vegetal. A célula eucariótica vegetal é composta pela parede celular, membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vacúolo vegetal delimitado pela membrana vacuolar, complexo de Golgi, mitocôndrias, cloroplasto e, claro, o núcleo celular delimitado pela carioteca, compondo assim a célula vegetal. Então, ser vivente, viu que é bem simples, né? Temos dois tipos de células: a procariótica, que tem um citoplasma bem mais simples, e a célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal, que tem um citoplasma um pouco mais complexo, com mais algumas estruturas citoplasmáticas. Vamos agora descrever cada uma dessas estruturas citoplasmáticas. Se liga na tela. As células eucarióticas, elas possuem um citoesqueleto, que é como se fosse um conjunto de fibras, de rede, para manter uma consistência dentro do citoplasma. Uma dessas fibras que compõem o citoesqueleto são os microfilamentos, compostos por uma proteína chamada de actina, aquela mesma proteína presente na musculatura, que é responsável pela contração da musculatura. Isso permite com que a célula tenha uma mobilidade maior. Filamentos intermediários formados por queratina. Essa queratina, ela vai dar uma resistência maior, uma durabilidade maior para a célula. É aquela mesma queratina que a gente ouve falar, que está presente no shampoo, que nós encontramos na nossa pele. Pois é, ela está dentro da célula, compondo os filamentos intermediários, dando maior resistência à célula. Temos também os microtúbulos formados por uma proteína chamada de tubulina. A tubulina, ela vai compor os centríolos, vai ser responsável também por compor os cílios e flagelos, que são produzidos pelos centríolos, e compor também os fusos acromáticos produzidos pelos centríolos na hora da divisão celular. Então, acompanha aí que nós vemos os microtúbulos, vemos os filamentos intermediários e vemos os microfilamentos. Ribossomos. Os ribossomos são estruturas citoplasmáticas presente em todas as células, desde uma bactéria até um neurônio, que é uma célula bem especializada. Ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas
Eles não são limitados por membrana, ou seja, eles são todos compactados, sem membranas envolventes. Então, eles não são considerados organelas citoplasmáticas, e sim estruturas citoplasmáticas. Ocorrem tanto em procariontes quanto em eucariontes. Unidos pelo RNA mensageiro, formam o polissomo. Então, o ribossomo é formado por uma subunidade menor, de peso molecular menor, e por uma subunidade de peso molecular maior. Centríolos. Organelas não membranosas. Também não são encontrados em todas as células, não são considerados, olha, presta atenção nisso, não são considerados também organelas citoplasmáticas, e sim estruturas citoplasmáticas. É responsável pela cinética celular, divisão celular, onde nós podemos citar a mitose. Originam também cílios e flagelos. Os centríolos são formados por 9 tubos, cada tubo formado por 3 microtúbulos. E esses microtúbulos são aqueles formados por aquela proteína chamada de tubulina. Galera, presta atenção no seguinte. Os centríolos, eles estão presentes em todas as células eucarióticas animais e nas células eucarióticas vegetais mais simples, como são as briófitas e as pteridófitas. Vegetais superiores, que são os vegetais mais complexos, como as gimnospermas e um pinheiro, para você entender. E as angiospermas, uma mangueira, as frutíferas. Os vegetais superiores não possuem centríolos, tá? Isso já foi questão de prova, hein? Se liga nisso. Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso é formado por um sistema tubular. É responsável por realizar transporte de substâncias, armazenamento de substâncias, síntese de lipídios simples e esteroides. Esteroides vocês podem entender como lipídios com função hormonal. E pela desintoxicação da célula. Se por acaso alguma substância tóxica invadir a célula, são os retículos endoplasmáticos lisos responsáveis por realizar a desintoxicação. Esses retículos endoplasmáticos lisos recebem esse nome por não terem ribossomos aderidos à sua membrana. Já o retículo endoplasmático rugoso, chamado também de ergastoplasma, ele é um retículo que tem subunidades de ribossomos aderidos na sua face citoplasmática, responsável por transporte de substâncias, armazenamento de substâncias, responsável pela síntese de proteínas, quase todas exógenas, que são proteínas adquiridas através da alimentação, e tem aderido na sua face citoplasmática, como eu estive falando, as subunidades ribossomais. É formado por um sistema de vesículas, diferentemente do retículo endoplasmático liso, que é formado por um sistema tubular. Sistema Golgiense. O sistema Golgiense preside a secreção celular, ou seja, a saída de certas substâncias da célula. É ele que vai comandar a saída de certas substâncias da célula. Gente, favor não confundir secreção com excreção. Secreção é aquilo que é liberado e que vai ser utilizado pela célula, utilizado pelo organismo. E excreção é aquilo que a célula joga fora, que não vai usar mais para nada. O sistema Golgiense também faz o armazenamento ou empacotamento de certas substâncias, ou seja, proteínas que são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso vão ser armazenadas, agrupadas, empacotadas pelo complexo Golgiense para poder ser liberado para fora da célula. Forma o lisossomo. O lisossomo é uma outra organela presente nas células eucarióticas com a função de realizar a digestão intracelular e é formada pelo sistema Golgiense. Forma o acrossomo. O acrossomo, como vocês podem ver na imagem, é uma vesícula que fica na cabeça do espermatozoide cheia de enzimas. E essas enzimas elas vão fazer a digestão da zona pelúcida do óvulo na hora da fecundação. Então, para vocês memorizarem a função do sistema Golgiense, tem aí ó, sala, S de secreção, A de armazenamento, L de lisossomo e A de acrossomo. Memorizou, galera? Essa vocês não podem errar, hein? Nessa imagem, nós vemos uma interação do sistema Golgiense e do retículo endoplasmático. Ou seja, em outras palavras, o retículo endoplasmático rugoso
o retículo endoplasmático liso produz as substâncias, transportam em vesículas até o complexo golgiense, ou se preferir chamar de sistema golgiense, onde essas substâncias são armazenadas e posteriormente são liberadas, são secretadas para fora da célula para serem utilizadas no organismo. Como nós estivemos estudando no slide anterior, o complexo golgiense é responsável pela formação dos lisossomos. O lisossomo é uma organela citoplasmática que é preenchida por diversas enzimas. Essas enzimas são capazes de fazer digestão de certas substâncias dentro da célula. Então nós dizemos que os lisossomos realizam a digestão intracelular. São capazes de digerir diversas substâncias orgânicas. São originados do complexo golgiense e estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. Por que praticamente todas as células eucariontes? Porque células vegetais não possuem os lisossomos. Então, ser vivente que está acompanhando essa aula, vimos algumas estruturas citoplasmáticas, principalmente aquelas que se relacionam de alguma forma, como os retículos endoplasmáticos liso, retículos endoplasmático rugoso, sistema golgiense e os lisossomos. Vamos fazer um exercício para poder testar o nosso conhecimento. Se liga na tela. O trabalho desenvolvido por uma determinada célula no nosso organismo é resultado das funções de várias de suas organelas. A figura a seguir representa duas organelas celulares. Observe-as. A primeira figura, ela apresenta alguns granulos na sua membrana. Então, lembra que a estrutura citoplasmática, a organela que apresenta alguns granulos na sua membrana é o retículo endoplasmático rugoso. E esses granulos nada mais é do que os ribossomos. E a figura 2 é composto por um sistema tubular e está liberando ali várias vesículas. E uma dessas vesículas pode ser, por exemplo, o lisossomo. Então, a organela que produz o lisossomo é o sistema golgiense, ou complexo golgiense, se preferir. De acordo com a figura apresentada e o assunto abordado, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Alternativa A. Um é responsável pela secreção de substâncias que irão atuar no meio extracelular, como, por exemplo, os lipídios. Olha, retículo endoplasmático rugoso faz a produção de proteínas. Devido a ter na sua membrana ribossomos, vai produzir proteínas. Quem produz os lipídios são os retículos endoplasmáticos lisos. B. As duas organelas apresentadas são constituintes de células eucarióticas. Olha, essa está bem interessante, hein? Deixa essa de lado. Vamos para C. O centro de armazenamento e empacotamento intracelular localiza-se em 1. Falso. 2. Que é o sistema golgiense, que é responsável pelo armazenamento e o empacotamento de diversas substâncias. D. 2 é rico em ribossomos, sendo responsável pela síntese de proteínas. Falso, né? Nós já comentamos isso logo no início. Quem é rico em ribossomos é a organela representada por 1. E ela que faz a síntese de proteínas. Então a letra B, que afirma que as duas estão presentes nas células eucarióticas, é verdade, tá? Células eucarióticas é que possuem essas organelas e as procarióticas, claro, que não as possuem. Então, ser vivente, essa foi a primeira parte da aula relacionada às estruturas citoplasmáticas, a primeira parte relacionada ao estudo do citoplasma de uma célula. Se liga na próxima aula, onde nós vamos continuar esse estudo. Se liga no China, se liga no Clique Estudo e até lá!